Olá, boa noite, eu sou Maurício de Almeida e você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O senador eleito Flávio Bolsonaro defende ex-assessor. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou movimentação atípica de R$ 1.200.000. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, cancela a agenda do dia por recomendação médica e passa o dia repousando no Rio. Sérgio Moro indica novos comandos da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria de Defesa do Consumidor. Os detalhes você confere aqui, diretamente do Rio de Janeiro, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. E vamos começar o programa indo direto à Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro. Quem está lá é a repórter Flávia Grossi. Boa noite, Flávia. Agora há pouco, o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Flávio Bolsonaro, que foi eleito senador, deu uma entrevista e defendeu o assessor que está sendo acusado de movimentar R$ 1.200.000. De acordo com o Flávio, essa foi uma movimentação plausível. É isso mesmo, Flávia? É isso mesmo, Maurício. Boa noite para você, boa noite a todos. O senador eleito Flávio Bolsonaro veio aqui na parte de fora da residência onde mora o presidente eleito Jair Bolsonaro, convocou a imprensa, chamou os jornalistas e repercutiu aí esse relatório da COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse relatório, como você falou, identificou que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, teria movimentado aí R$ 1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Flávio Bolsonaro defendeu o ex-assessor dele, diz que conversou, que ele tem explicações plausíveis, mas não repassou essas informações para a imprensa, porque, segundo Flávio, quem deve julgar é o Ministério Público. Vamos acompanhar então um trechinho do que disse agora há pouco o senador eleito Flávio Bolsonaro. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. A gente lembra que Fabrício Queiroz foi exonerado no dia 15 de outubro. Voltamos com você, Maurício. Bem, Flávia, fica por aí que eu vou continuar conversando com você, porque depois de uma semana com muitas reuniões em Brasília para debater a transição e o apoio do Congresso para o futuro governo, hoje o presidente Jair Bolsonaro antecipou a volta para o Rio de Janeiro. O motivo foi recomendação médica, não é isso mesmo, Flávia? Exatamente, Maurício. A recomendação para o presidente eleito Jair Bolsonaro agora é de repouso. Ele passou a semana em Brasília, como você falou, teve várias reuniões lá no gabinete de transição. Hoje pela manhã ele tomou café da manhã com militares na base aérea de Brasília antes de embarcar para o Rio de Janeiro. Ele estava sendo esperado em Pirassununga, no interior de São Paulo, onde participaria de uma formatura lá na Academia da Força Aérea, mas ele precisou cancelar essa participação por recomendação médica. Por meio do Twitter, Jair Bolsonaro diz que, em razão da extensa rotina dos últimos dias e também de poucas horas de sono, ele recebeu recomendação expressa da equipe médica que o acompanha para repousar. Por esse motivo, foi cancelada essa viagem a Pirassununga. Em outro tweet, o presidente eleito lamentou a ausência lá na cerimônia em Pirassununga e cumprimentou tanto os formandos quanto os familiares. O presidente eleito também usou as redes sociais para parabenizar o filho dele, o segundo filho, Carlos Bolsonaro, pelo aniversário dele, que é hoje. Bolsonaro elogiou a atuação de Carlos Bolsonaro no comando das redes sociais durante a campanha presidencial e também agradeceu todo o apoio, todo o carinho que foi dado pelo filho logo após o atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, Minas Gerais,
no início de setembro. Bolsonaro chegou aqui no Rio de Janeiro por volta de 11h10 da manhã, veio direto para casa, para o condomínio onde ele mora, aqui na Barra da Tijuca. Amanhã ele vai participar de uma formatura de oficiais da Marinha na base naval aqui do Rio de Janeiro. No domingo não tem compromisso oficial e na segunda-feira ele vai para Brasília logo cedo, porque às 11 horas da manhã já será a cerimônia de diplomação dele como presidente. Maurício. Obrigado, Flávia. Bom trabalho aí nessa portaria que é sempre muito movimentada, né? Bom, agora vamos para Brasília, onde o trabalho continuou no gabinete de transição. Um dos futuros ministros que esteve lá foi Sérgio Moro. Ele anunciou o nome do próximo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. É bom lembrar que Moro ganhou o cartão verde de Bolsonaro para escolher toda a sua equipe direta e também quem vai chefiar os órgãos que estão vinculados ao Ministério da Justiça. O repórter Glauco de Queiroz acompanhou a entrevista coletiva de Sérgio Moro hoje em Brasília. Boa noite, Glauco. Quem é que foi escolhido aí para comandar a Polícia Rodoviária Federal? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. A Polícia Rodoviária Federal será comandada por Adriano Marcos Furtado, ele que é o atual superintendente da PRF no Paraná. E em conversa com os jornalistas, Sérgio Moro elogiou a gestão de Furtado frente à PRF do Paraná e também em parcerias com a Polícia Federal. Vamos ouvir. Ele é um policial de carreira, já ocupou cargos na diretoria também aqui em Brasília, então tem uma experiência também já prévia de gestão, e a gestão dele no Paraná muito elogiada pelos seus pares e pelos seus comandados, inclusive igualmente pelas parcerias profícuas com a Polícia Federal do Paraná. Então, uma pessoa absolutamente habilitada, um técnico, em condições de fazer um bom trabalho e continuar com essa integração das atividades da segurança pública, o que é aí o essencial. E para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Moro indicou o advogado do Rio Grande do Sul, Luciano Benetti Tim. Tim, que é especialista na área e, segundo Sérgio Moro, terá o desafio de reduzir conflitos na área entre consumidores e fornecedores. Vamos ouvir o que disse Sérgio Moro sobre essa indicação. Embora os PROCONs, né, no país inteiro tenham tido uma atuação muito importante e relevante para a proteção do consumidor, igualmente no Ministério da Justiça, mas há uma intenção de tentar atuar mais preventivamente desses conflitos entre fornecedores e consumidores, para tentar evitar que isso seja pulverizado em inúmeros conflitos individuais, né? Diminuindo os conflitos individuais, isso representa um ganho não só para o consumidor como fornecedor, igualmente os custos de resolução desses conflitos diminuem. E na semana que vem, Maurício, Moro deve anunciar os nomes que restam aí para compor a sua equipe. Entre eles, o novo titular da Secretaria Nacional de Justiça. É com você, Maurício. Obrigado, Glauco. Pois é, o time está quase pronto, né? Os nomes de quase todos os integrantes do futuro governo já estão definidos, mas ainda existe um grande mistério na pasta de meio ambiente. Jair Bolsonaro mesmo admitiu que está difícil encontrar um nome. O perfil do ministro será alguém que defenda o meio ambiente e, ao mesmo tempo, não atrapalhe o desenvolvimento do país. O presidente eleito já avisou que vai acabar com a chamada farra das multas ambientais, que prejudicam diversos empreendimentos, segundo Bolsonaro. Se o meio ambiente permanece indefinido, ontem foi indicada a segunda mulher para o Ministério do futuro governo. É a advogada e pastora Damares Alves. Ela é assessora do senador Magno Malta, que foi um dos principais apoiadores de Bolsonaro durante a campanha. Damares vai chefiar o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Com essa indicação, acabou o mistério sobre onde ficaria a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Damares diz que vai ficar com a responsabilidade de coordenar as políticas públicas em relação aos indígenas. Com isso, a FUNAI vai deixar o Ministério da Justiça, algo que já tinha sido anunciado por Sérgio Moro. Depois da indicação, a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos conversou com jornalistas. Vamos conferir.
A demarcação diária, ela é um tema delicado, é um tema polêmico, mas nós não vamos falar desse tema agora, não vamos resolver essa questão agora, porque este novo governo vem com novas propostas e dizendo, esses ministérios vão trabalhar interagindo. Nós vamos ouvir o Ministério da Justiça sobre a demarcação, nós vamos ouvir o Ministério por que não o Ministério da Saúde sobre demarcação, nós vamos ouvir o Ministério da Cidadania, Desenvolvimento Social. A questão demarcação, ela é muito mais que terra. Nós precisamos entender que o mais precioso bem que está em área indígena é o índio, e o índio vai ser visto dessa forma. Índio não é só terra, índio é gente, índio é ser humano. Damares Alves também falou sobre a questão do aborto. Ela disse que o fundamental é desenvolver uma política de planejamento familiar e defender um Brasil sem aborto. Vamos ouvir. Sou contra o aborto. Eu acho que nenhuma mulher quer abortar. As mulheres chegam até o aborto porque possivelmente não foi lhe dada uma outra opção. A mulher que aborta acreditando que ela está desengravidando, ela não está desengravidando. O aborto não desengravida nenhuma mulher. A mulher caminha o resto da vida com o aborto. Se a gravidez é um problema que dura só 9 meses, eu digo para vocês que o aborto é um problema que caminha a vida inteira com a mulher. Nós queremos um Brasil sem aborto. De que forma? Um Brasil que priorize políticas públicas de planejamento familiar. Que o aborto nunca seja considerado e visto nessa nação como um método anticonceptivo. O aborto apenas nos casos necessários e aqueles que estão previstos em lei. Mesmo aqueles, eu tenho certeza que quando é oferecido para a mulher uma outra opção, a mulher pensa 2 vezes. Esta pasta não vai lidar com o tema aborto. Essa pasta vai lidar com proteção de vidas e não com morte. Agora, então, que fique bem claro isso. Nos casos que já estão previstos em legislação, está aí previsto na legislação, eu acredito que a legislação não deve ser alterada. Dá para a gente trabalhar apenas essas situações e a gente lutar para salvar as 2 vidas, a da mulher e a do bebê. Outro ponto abordado na entrevista foi a questão LGBT. Damares se comprometeu a defender direitos, mas se posicionou contra a doutrinação de gênero. Delicado por eu também ser pastora evangélica e por ter a resistência e por ter criado nessa nação uma falsa guerra entre cristãos e LGBT. Essa guerra não existe e nós vamos mostrar que essa guerra não existe. Dá para a gente sentar, conversar, dialogar. Nós vamos, inclusive, fazer seriamente o enfrentamento à violência contra a comunidade LGBT. Que isso fique bem claro. Se precisar, estarei nas ruas com as travestis, se precisar, estarei na porta das escolas com as crianças que são discriminadas por sua orientação sexual. A violência contra qualquer pessoa, por qualquer motivação, vai ser prioridade deste governo. Este governo vem com a proposta de combater a violência, inclusive a violência contra a comunidade LGBT. Agora, com o nome de Damares Alves na pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, fica faltando só mesmo o meio ambiente para completar as indicações dos ministros do governo Bolsonaro. Ao todo vão ser 22 ministérios, mas depois 2 pastas vão perder esse status de acordo com a equipe de transição. São a Advocacia Geral da União e a Presidência do Banco Central. Veja agora a relação dos escolhidos. Já são 21 os ministros anunciados para o próximo governo. General Augusto Heleno vai para o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. O embaixador Ernesto Araújo vai chefiar o Ministério das Relações Exteriores. General Fernando Azevedo e Silva será o novo ministro da Defesa do próximo governo. O astronauta Marcos Pontes vai ficar à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni vai assumir a Casa Civil. Por enquanto, atua como ministro extraordinário da transição. Paulo Guedes vai ocupar o Ministério da Economia, que vai unir Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio. Roberto Campos Neto fica no Banco Central, que ainda tem status de ministério. Sérgio Moro vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tereza Cristina vai comandar o Ministério da Agricultura. Wagner Rosário vai continuar na Controladoria Geral da União. O deputado federal Luiz Mandetta vai comandar o Ministério da Saúde. André Luiz de Almeida Mendonça vai liderar a Advocacia Geral da União. Gustavo Bebiano será ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
O filósofo Ricardo Vélez Rodrigues vai para o Ministério da Educação. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz será o ministro da Secretaria de Governo. Tarcísio Gomes de Freitas ficará no comando do Ministério da Infraestrutura. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto vai ficar com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Osmar Terra será o ministro da Cidadania. O deputado Marcelo Álvaro Antônio vai para o Ministério do Turismo. Minas e Energia ficará a cargo do almirante Bento Albuquerque. E a advogada Damares Alves vai assumir o Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos. Um dos primeiros nomes que foram anunciados nessa lista foi o de Onyx Lorenzoni, que ocupa o cargo de ministro extraordinário de transição e vai ser o chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Onyx é o responsável pela articulação política, que não fica limitada ao Congresso, tanto que hoje ele almoçou com empresários em São Paulo. Por isso eu vou conversar com Gabriela Santillo, que está na redação da TV Brasil em São Paulo. Boa noite, Gabi. Certamente o prato principal não teve tanta importância. Todo mundo estava querendo saber mesmo como vai ser a atuação do próximo governo. Não é mesmo, Gabi? É isso, Maurício. Boa noite para você, boa noite a todos. Ninguém ligou muito para almoço, não, né? Todo mundo queria era saber quais devem ser os primeiros passos desse novo governo. Onyx Lorenzoni defendeu a urgência da aprovação das reformas da Previdência, reforma tributária. Ele, inclusive, comparou o atual sistema previdenciário com um avião com a fuselagem furada ou um barco com o casco danificado. Onyx diz que a equipe econômica do governo Bolsonaro estuda mecanismos para corrigir privilégios e permitir que a capitalização aumente a poupança interna do Brasil. E defendeu, dizendo que será um passo que o governo dá para trás para que os brasileiros deem muitos passos à frente. Disse que medidas farão com que o Brasil se torne o melhor país da América Latina para se investir, por aumento da previsibilidade, além da diminuição da burocracia. Depois do discurso para os empresários que estavam no almoço, Onyx se virou aos jornalistas e pediu que a imprensa dê uma trégua, usou essa palavra, deu uma trégua ao governo de Bolsonaro, dando a entender que a mídia está lidando de forma negativa com essa mudança. E aí, pouco tempo depois, acabou interrompendo a coletiva porque se incomodou com perguntas feitas pelos jornalistas, perguntas que eram relacionadas à movimentação atípica de dinheiro de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que a gente até falou mais cedo aqui no Corredores, é o filho do presidente eleito, e da suspeita de Caixa 2 dele mesmo, Onyx, que ainda está em investigação. Maurício. Bem, Gabi, agora vamos falar do presidente atual, Michel Temer. Hoje ele foi aí em São Paulo para inaugurar a galeria de retratos de secretários estaduais de segurança. A participação de Temer nessa cerimônia tem um motivo importante, né? Afinal, ele foi 2 vezes secretário de segurança de São Paulo, não é mesmo, Gabi? Exatamente, Maurício. A primeira experiência foi em 1980, no governo de Franco Montoro do PSDB, quando ele ficou por 2 anos como secretário da Segurança Paulista. E depois, em 92, ele assumiu o cargo pela 2ª vez no governo de Luiz Antônio Fleury Filho. No Twitter, Temer disse que ser secretário da Segurança Paulista foi uma das experiências mais intrigadas que ele teve, porém, uma das mais recompensadoras também. Ele relembrou a criação das delegacias da mulher no momento que ele era secretário, e disse que ter estado nesse cargo o estimulou a criar o Ministério da Segurança Pública em seu governo. Sobre a criação do ministério, o presidente diz que foi uma das ações mais ousadas do governo e que ousadias como essa do governo Temer serão reconhecidas no futuro. Todo e qualquer governante, o que mais deseja é não ter peias, não ter limites, não ter limitação de maneira nenhuma no tocante aos gastos públicos. Nós, diferentemente, que pensamos no Brasil, portanto, pensamos em praticar atos agora para ser reconhecido lá na frente, porque os atos populistas, eles geram aplauso hoje e geram vai amanhã. Os atos que eu chamo populares, que são aqueles voltados para as questões de Estado, são aqueles que não são compreendidos hoje, mas são aplaudidos amanhã. E é isso que nós temos feito. Não foi sem razão que tivemos a ousadia do teto de gastos públicos, tivemos a ousadia da reforma do ensino médio, tivemos a ousadia da modernização trabalhista, tivemos a ousadia da recuperação das empresas estatais, tivemos a ousadia de reduzir os juros no Brasil, tivemos a ousadia de reduzir a inflação.
Nesses últimos dias, todo mundo, né? A gente está vendo, ontem a gente falou dos ministros fazendo balanço, agora o Temer fazendo balanço nesses últimos dias de governo. Eu volto com você aí no Rio de Janeiro, Maurício. Obrigado, Gui. Aquele balanço final de ano, fim de governo. Bom fim de semana para você em São Paulo. E no próximo bloco a gente traz outras notícias nos corredores do poder. É daqui a pouco, a gente já volta. Olá, eu sou Maurício de Almeida e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. 123 anos depois, aparentemente chegou ao fim o processo mais antigo na justiça do país. Eu digo aparentemente porque ainda existe a possibilidade de recurso no processo que questiona a posse do Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio. O local foi residência da princesa Isabel e com a proclamação da República, a família imperial foi expulsa do país e o palácio passou a fazer parte do patrimônio do governo federal. Só que os herdeiros da princesa não concordavam com o despejo e reivindicavam a posse do palácio, mas por unanimidade, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que o palácio pertence à União e que os herdeiros da princesa não devem receber qualquer tipo de indenização. Se não aparecer nenhum recurso, que é difícil, a polêmica chegou ao fim. E nós continuamos falando de questões relacionadas com a justiça. Agora o assunto é a suspensão provisória da fusão da Embraer com a Boeing. Quem tem os detalhes do caso é Leandro Martins, nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Leandro. A Advocacia Geral da União vai recorrer dessa decisão? Boa noite, Maurício, a você e a todos. Exatamente, a AGU informou hoje que vai recorrer dessa decisão da Justiça Federal de São Paulo, que suspendeu o processo de venda da Embraer para a multinacional do ramo da aviação Boeing. Essa interrupção do processo de fusão foi motivada por uma ação popular de autoria de diversos deputados do PT. A negociação que está em curso prevê a criação de uma nova companhia, em que a Boeing teria 80% e a Embraer 20%. A Boeing ficaria com a parte comercial, sem absorver atividades relacionadas a aeronaves para a segurança nacional e jatos executivos, gestão que ficaria por conta da Embraer. Atualmente, o governo brasileiro é dono de uma Golden Share na empresa, um tipo de ação que dá poderes à União de vetar temas estratégicos. Ontem, o juiz federal Vitório Neto acolheu o pedido dos parlamentares e bloqueou a continuidade da compra, com o argumento de que a restrição da participação de Golden Share à Embraer pode gerar prejuízos ao governo federal. A Embraer contestou o pedido de liminar e disse que a fusão não vai trazer prejuízos, já que o governo continuaria como titular da Golden Share. Na decisão, o juiz afirmou ainda que a privatização pode não ter sido a melhor solução para garantir a sustentabilidade financeira da Embraer. Volto com você, Maurício. Muito obrigado, Leandro. E continuamos em Brasília, mas vamos agora para a redação da Agência Brasil, onde está Carolina Pimentel. Ela tem informações da reta final para inscrição no programa Mais Médicos, que termina hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Maurício. Isso mesmo. Hoje é o último dia para os médicos registrados no Brasil se inscreverem no Mais Médicos. Então, desde o desligamento dos profissionais cubanos do programa, foram abertas mais de 8.000 vagas em todo o Brasil. As inscrições chegaram a ser prorrogadas por causa de uma instabilidade no site do Mais Médicos, causada, segundo o Ministério da Saúde, por ataques cibernéticos identificados desde o primeiro dia de inscrição. O sistema recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos no momento da abertura das inscrições. Isso foi mais que o dobro do total de profissionais em atuação no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 35 mil médicos se inscreveram no programa. Desses, 8.300 confirmaram a inscrição. Pouco mais de 100 vagas ainda estão disponíveis. Na última terça-feira, 200 médicos desistiram de trabalhar no programa. E o principal motivo, de acordo com o Ministério, é a incompatibilidade de horário com outras atividades. Os profissionais têm até o dia 14, que é a próxima sexta-feira, para se apresentar nos municípios escolhidos. E quem desistir da vaga deve informar a prefeitura, que vai comunicar a desistência ao Ministério da Saúde. O Ministério também tem feito contato com os profissionais
que confirmaram a inscrição para saber se eles vão mesmo assumir as vagas. Então, mais de 3.000 ligações já foram feitas no início desta semana. E caso as 8.517 vagas disponíveis não sejam preenchidas até as 23 horas e 59 minutos de hoje, vão ser abertas inscrições para os brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Bem, o endereço para as inscrições é maismedicos.saude.gov.br. O programa exige uma dedicação de 40 horas semanais em uma equipe da saúde da família. Maurício. Então, Carol, eu aproveito e continuo com você para outro destaque da Agência Brasil. Olha, Maurício, a gente vai falar o seguinte, que o presidente Michel Temer, ele lamentou hoje a morte do ex-governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, que faleceu ontem. Temer usou o Twitter oficial para falar da morte de Anchieta Júnior. O presidente disse que recebeu a notícia do falecimento do ex-governador de Roraima com pesar e finalizou dizendo o seguinte, abre aspas, meu abraço e sentimento aos familiares, fecha aspas. Anchieta Júnior morreu aos 53 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele passou mal na noite de ontem, foi levado ao hospital às pressas, mas chegou sem vida. Natural de Jaguaribe, no Ceará, Anchieta foi governador de Roraima entre 2007 e 2014. Era vice de Otomar Pinto e assumiu a gestão do estado depois da morte do então governador. Foi reeleito em 2010 e em 2014 saiu para concorrer ao Senado, mas não foi eleito. Também se candidatou ao cargo de governador do estado nas eleições deste ano, mas perdeu para Antônio Denário na disputa do segundo turno. O corpo do ex-governador está sendo velado em Boa Vista e deve ser enterrado em Fortaleza neste sábado. Volto com você, Maurício. Obrigado, Carol. E agora relembre o que foi destaque essa semana no Corredores do Poder. Na economia, Brasil tem a menor inflação para novembro desde 1994. Cesta de compra de famílias com renda mais baixa tem queda de preços. Justiça. Palocci diz que filho de Lula recebeu propina de montadoras, pedido de vista, suspende julgamento sobre aplicativo de transportes. Toffoli pede providências à Procuradoria-Geral da República. E o Corredores do Poder fica por aqui. Um bom fim de semana a todos e até segunda.